E mais uma vez eu insisto que se a gente for passando e tem alguns conectores de ideia, para você se registrando, eu tenho a ilusão, espero que seja verdadeira, de que vocês tenham uma livretinha de registros do espanhol, daquelas palavras que são, que elas estão sempre presentes em todos os textos, tá bom? Tanto porque aqui sempre aparecem textos complexos, né? Ou seja, ou são de literatura, ou são de análises jornalísticas, né? Ou crônicas. Então, esses conectores de ideias, essas expressões que conectam ideias no espanhol estão sempre presentes e são essenciais para dar sentido ao texto, tá bom? Então, é bom sempre anotar. Então, vamos lá. A questão 4 eu vou ler, tá, gente? Ó, diz assim, já no início realmente é difícil, porque diz, vago a letras, empojão às ciências. Confesso que eu, só com esse título, embora eu ache que o título muitas vezes nos permite conhecer bastante do texto, aqui temos algum entrave com a palavra vago e com a palavra empojão, né? Porém, já podemos ver que tem letras e tem ciências, então a gente já pode pensar que esse texto vai ter, nos ajuda de qualquer maneira, né? Vai ter alguma coisa relacionada com as letras, o que eles chamam de vago, e eu já vou explicar o que é, e ciências que eles chamam de empojão. Então, eu vou adiantar para vocês o seguinte, vago significa pessoa preguiçosa, né? A pessoa vagal, seria o vagal em português, né? E empojão é a pessoa extremamente dedicada ao estudo, que seria o nerds, que dizem aqui, tá bom? Então, seria mais ou menos isso. Então, eles estão, no título há uma associação do vago com letras e do empojão, ou seja, do nerds com as ciências. E aí vamos ver do que se trata, tá? Então, é só para a gente ter uma noção do que vem no texto, tá bom? Então, lembrando que é um texto da Realidade de Madrid, aqui está escrito JA União Madrid, e é de 2008, então tem alguns conceitos que, apesar de que não são tantos anos assim, são apenas 10 anos, eu acredito que nos últimos tempos as mudanças de conceito, de comportamento, têm uma velocidade muito, muito grande, né? Antigamente as mudanças de comportamento, de pensamento se davam por gerações. Agora não chega numa geração, né? As mudanças estão vindo muito mais rápidas nos conceitos e coisas boas, porque as pessoas estão reformulando seus valores, né? Então isso é muito bom, tá? Então vamos lá, então diz assim, então o que eu quis dizer com isso, que eu achei um pouco, apesar de ser 2008, que não é tão para trás assim, por outro lado me pareceu um pouco estereotipante, digamos. Vamos ver, vamos lá. Diz assim, o aluno de letras é sociável, simpático e aberto, mas preguiçoso, incapaz, despreocupado e indeciso. O de ciências é inteligente, sério e responsável, mas individualista, insociável, aburrido. Aburrido significa uma pessoa entediada e materialista. Assim, não é a opinião de quem escreve, tá? É a opinião de uma encuesta, seria uma pesquisa de opinião. Vamos lá. Assim opinam de si mesmos e de seus colegas 36 alunos madrilenhos, ou seja, de Madrid, entre 14 e 18 anos. Então, ainda nessa faixa, vocês já estão na maioria de 17 para cima, né? Mas ainda os 14, os 15 ainda estamos imbuídos de bastantes preconceitos, né? Aí diz assim, de 14 a 18 anos, que foram reunidos para falar da eleição de estudos. Nossa, Liz, nós não colocamos o fone. Tá indo? Tá, ok. Desculpa, gente, uma interrupção. Então, eles foram reunidos para falar da eleição de estudos, que fizeram ou que estão a ponto de fazer, estudos que eles têm feito ou que estão a ponto de fazer. Trata-se de uma parte, de uma investigação, significa pesquisa, tá? De uma pesquisa qualitativa dirigida entre 2013 e 2007 pela professora de Sociologia da UNED, Mercedes Lopes Sais, na qual os jovens, já vale ser um jeito coloquial de falar, mas são os jovens,
reproduzem o estereótipo clássico. Os vagos para letras e os empollones, né, ou nerds, para ciências. Então, na verdade, isso não é que quem escreveu opinou isso. Ele está falando de uma pesquisa respondida por jovens entre 14 e 18 anos. Uma imagem que afeta, por suposto, olha aqui, faria uma lista, ó, anota essa palavra, por suposto, significa evidentemente, é claro, tá bom? Faz, circula, coloca aí, tá? Ó, uma imagem feita, por suposto, a gênero masculino e feminino. É isso que, por isso que eu fiquei pensando, puxa, ainda está se discutindo isso, né? Parece uma coisa para mim já. Aí diz, o chico, né? O garoto que escolha humanidades perderá características masculino aos olhos dos outros e será taxado de incompetente. Da mesma forma, a garota que escolhe a rama da tecnologia perderá dos seus companheiros, para os seus companheiros, características tipicamente femininas de sociabilidade, assinala o estudo titulado Diferenças nas seleções de modalidades de bachillerato. Bachillerato significa ensino médio, tá? Entre garotas e garotos. Os estereótipos levam consigo, né, simplificação e generalização. Então temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Esse estereotipo, isso aqui é de mulher, isso aqui é de homem, quem gosta de estudar tal coisa é assim, quem gosta de estudar tal coisa é assado. Então esses estereótipos, eles levam a uma simplificação da realidade e uma generalização que não sempre é boa, ela não retrata a realidade, né? Então, são injustos e muitas vezes são ferozes guardiães de injustiças sociais, mas acabam impregnando a realidade de tal maneira que resulta difícil diferenciar o que é realidade e o que não é, tá? Aí ela se pergunta, é o estereotipo que provoca uma situação ou se trata de uma realidade simplesmente que está generalizada? A professora de Antropologia Social e Cultural, Maria Dolores, fala neste caso de naturalização do estereótipo, quer dizer, converter na realidade alguma coisa que não é. Então ela está contestando isso que os próprios jovens estão falando de si mesmos, né? O que eles estão respondendo é um estereótipo que na verdade não corresponde. É que é tão inculcado pela sociedade isso, que eles acabam respondendo como se aquilo fosse natural, tá? Então vamos lá. Aguilar lo tiene claro, apesar de que a adolescência é uma etapa de rechaço, né, rejeição ao mundo adulto, os jovens são produtos de uma educação e de uma sociedade, e é exatamente isso que eles reproduzem. A dicotomia sempre, a duplicidade, né, letras, ciências, é um clássico. São intrinsecamente mais difíceis as ciências? Se fala da dificuldade de umas matérias mais abstratas, que requerem um esforço maior por parte dos alunos, dizia o professor de Química Ângelo Samoro, uns meses atrás. Mas, embora, olha a palavra aunque, lembram? Aunque significa embora, registra essa palavra que é importante. Aunque, ou seja, embora possa tratar de si autocumprida, por aquela questão de preguiça, né? A estatística diz que os alunos de Ciências da Natureza e Saúde e Tecnologia repetir nesse caso é repetir de ano, tá? Repetem menos no segundo ano do ensino médio, que chegam a 22% a 28%, e os de Ciências Sociais e Humanidades, 29%, e muitos menos que os de Artes, que praticamente já não repetem. Aí diz assim, letras se associa aos estudos fáceis, confortáveis, fáceis de levar e práticos. Ciências associa-se a estudos difíceis, áridos, trabalhosos, mas com prestígio. Diz o estudo sobre as opiniões dos jovens. Então, sempre considerando que não há opinião da pesquisadora, é a opinião dos jovens. A tecnologia vai facilitar o trabalho futuro, pensam muitíssimo no seu futuro, assinala o docente em outra parte da pesquisa. Não é estranho, então, que os garotos admitam que na eleição de ciências, embora seja às vezes sutilmente, pesa a influência familiar. Não pesa, gente? Vocês que estão definindo o futuro de vocês, da profissão, com certeza a
família. Claro que a gente tem que ouvir todo mundo, tá? Tem que ouvir família, tem que ouvir professores, tem que ouvir amigos, só que as decisões são de cada um, né? Tem que ouvir para avaliar, né? Não é só por ouvir, não, né? É para considerar, né, o que está sendo falado, analisar e ver o que serve ou não serve para ti. Então, diz, eu acredito que os familiares sempre te vão ver muito melhor se você escolhe um ensino médio de ciências do que um de letras. É porque na Espanha já existe, dentro do ensino médio, já se dividem por humanidades e exatas, né? Já vão para rumos diferentes. Diz um aluno do bachillerato tecnológico. Aí ele diz, eu percebi que meus pais viam o jornalismo como uma coisa inferior à engenharia. Olha só que absurdo. Que tinha como vinculada essa vocação e uma certa clareza sobre o seu futuro, enquanto que as letras são... não, desculpa. Ele percebeu isso dos pais e aí eles colocaram na cabeça dele que ele tinha que fazer engenharia, tá? Então, as ciências costumam estar vinculadas com a vocação e uma certa clareza sobre o seu futuro, enquanto que as letras são uma lição mais aberta, mais relacionada com a indecisão, segundo percebem os jovens, tá? Além disso, además, anota essa palavra aí, además significa além disso, defendem que esta opção é totalmente independente e pouco condicionada pela família, embora, novamente o aunque aqui, sim pelos amigos. Você seguir um pouco pelos amigos, as primeiras opções que você se coloca são as que vai se escolher. Acrescenta, uma aluna de Humanidades e Ciências Sociais. Muito interessante para a gente pensar como é a posição da gente. Então, vamos lá. Agora, a questão, eles pegam os adjetivos presentes no texto para montar uma questão gramatical. Desculpa. Diz assim, com respeito ao uso do i e e, assinale a opção correta. Então, vamos lá. Letra A, vago e empojão. Aí diz com e, mas não, porque normalmente, lembrando, diz a questão 4, que o que une as palavras em espanhol é a letra i. Então, a gente só vai usar a letra e quando a palavra que continua aqui começa com o som de i, e é por uma questão de fonética, tá? Então, vamos lá. Vago e empojão não seria, porque aí teria que ser vago e com y, empojão. B, simpático e inteligente. Também não serve. Por quê? Porque a segunda palavra, o segundo substantivo é inteligente, simpático, inteligente. Aí, se a gente quer unir os dois, como que a gente faz? A princípio seria com i, só que nesse caso não pode. Por quê? Porque já tem a letra i na palavra subsequente. Aqui, então, os corretos seria com e, por isso que não vale essa também, tá? Letra C, incapaz e indeciso. Sim, novamente, a segunda palavra começa com i. Então, nesse caso, a gente precisa substituir o i pelo e. Então, a letra C atende a nossa questão, tá? Mas só continuando, vago e incapaz também não poderia, novamente, a segunda palavra começa com i, a gente teria que pôr e. E o contrário acontece na letra E, indeciso e simpático. Não, aqui teria que ser indeciso e simpático, né? Porque não tem nada que impeça da gente colocar a Y, que é sempre a nossa preferencial. Então, a letra correta aqui vai ser a letra C, desculpa. Essa é a que responde à questão 4.